Namastê, sagitarianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre abril de 21. Vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito no canal, tirando 4 cartas. Se a gente precisar de cartas de esclarecimento, eu vou tirar. E encerramos com uma carta de conselho do deck do Metatron. Vamos lá. 4 cartas para os sagitarianos. Despertar, que é equivalente ao julgamento. Pagem de vozes, esse naipe de vozes é espadas. Cavaleiro de materiais, ouros e a roda da fortuna. Bom, despertar, né? Eu vou pegar essa vibe, tá? Eu não vou entrar tanto na vibe do julgamento, ok? Nessa posição aqui, estamos falando da sua vida prática e objetiva. E aí dá para incluir carreira, finanças, trabalho, cuidados com a saúde, com o corpo físico, etc. Estamos fazendo uma leitura geral. Então eu acho e sinto que é mais prudente falar que o sagitariano em abril ele precisa acordar para a vida. O que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Acordar para a vida para o sagitariano em abril vai ser perceber que ele já tem à disposição tudo aquilo de que ele precisa para criar a realidade que ele quer. Eu sei que a gente está passando por questões muito delicadas, mas é justamente quando a gente passa por essas questões delicadas, situações delicadas, quando a gente é cobrado, né, tanto pela realidade, que a gente prova o nosso poder, que a gente prova o quanto que a gente é capaz. O sagitariano tem disponível na vida prática as condições para fazer isso. A sua realidade, ela está se apresentando do jeito exato como você precisa. Se você acha que tá bom, se você acha que tá ruim, isso de um ponto de vista superior é o que menos interessa. Menos interessa. Tenta sair do julgamento. Tenta sair das suas próprias crenças. Tenta sair de adjetivos. Tenta sair desse maniqueísmo que a gente se coloca, que a gente aprendeu, né, a usar. A sua realidade, como ela está, é o trampolim que você precisa para você dar um salto, para você dar um salto quântico e você colocar a sua realidade do jeito exato como você quer. Você pode reconhecer, olha, tal coisa não tá como eu quero. Tal situação tá ruim. Aí coloca aí, né, o que você quiser. As finanças, relacionamento pessoal, coloca o que você quiser. O adjetivo que você quiser. Reconhece se tá bom, se tá ruim, se tá isso, se tá mais ou menos. Mas não entra muito no adjetivo, não entra muito na energia, só vê. Seja um observador da sua realidade, sem entrar demais no que você pensa a respeito daquilo, menos ainda no que os outros pensam a respeito daquilo.
Se o sagitariano fizer isso, ele deu um salto quântico, virou a vida, virou o jogo e criou a realidade tal qual ele deseja. E é nas horas mais desafiadoras que a gente consegue fazer isso melhor. Eu estou dizendo isso por causa do coletivo. Eu não estou dizendo isso por causa de vocês, tá? Não estou dizendo isso por causa de vocês. Não entre totalmente nas questões do coletivo. Quando você se coloca como observador da sua realidade e do que está do lado de fora, você vê sem entrar no julgamento, sem você tecer julgamento a respeito das coisas, né? Aí começa o mental, tá assim, tá assado, tá. Se você entra demais no mental, você não vai conseguir aproveitar a energia que tem disponível. O que tem disponível para o mental de vocês é esse cavaleiro de materiais. A sua mente, ela vai trabalhar melhor em abril se você pensar nas coisas práticas segundo aquilo que você tem, o que tem de palpável. Vocês vão estar bastante realistas. Isso é bom. Isso é bom para essa configuração que está aqui. Vocês vão estar realistas, mas entendam. Realista não é sinônimo de pessimista. Tem gente que acha que é. Não é. O realista, ele vê as coisas sem filtro, sem ilusão. E aí ele consegue fazer o melhor que ele tem para fazer. O melhor possível. O cavaleiro de materiais, cavaleiro de ouros, ele é uma carta, digamos assim, lenta. Se a gente for comparar todos os cavaleiros, o cavaleiro de ouros é o cavaleiro mais lento em termos de tempo, né? E de velocidade para trazer as coisas. Só que não estou vendo com olhos ruins aqui. Vocês vão estar muito antenados na sua realidade física, no que está se apresentando, no que tem para resolver. Se tiver problema para resolver, uma capacidade assim incrível de ver exatamente aquilo que precisa ser visto, beleza? E o melhor de tudo, tem aqui uma força, um empurrão para vocês não entrarem excessivamente no drama, que é maravilhoso, maravilhoso, que aconteceu em leituras anteriores. Então, em abril, não está rolando. Pelo menos é o que está disponível, né? Tem como sagitariano viver a vida dele sem exagerar, sem se vitimizar. Ver como as coisas têm que ser vistas. Ponto. De um jeito super realista, tá? Que aí não vai carregar no negativo, não vai carregar no positivo. Vai ver de um jeito razoável, de um jeito neutro. E sim, vocês vão dar destaque para o que tem que ser feito no material, tá? As oportunidades que estão à disposição. Mas tem o seguinte, embora eu esteja
tem oportunidades disponíveis para vocês, especialmente aqueles que querem fazer mudanças sutis na carreira e no trabalho, aqueles que estão atrás de vitórias, mas que querem ver vitórias palpáveis, ao invés de ficar projetando a mente para um negócio assim muito impossível para a atualidade, que é legal. Essa questão que eu estava falando do sagitariano acordar para a vida tem outra camada. Independente de rolarem oportunidades concretas, reais, possíveis, palpáveis, digamos que não tivesse nada disso. Que eu dissesse assim, olha, tá tudo estagnado, não vai acontecer nada. Nem devagarinho, não vai acontecer nada. Não tá? Pelo amor de Deus. Não tem estagnação com a roda da fortuna, tá? Vamos lá. Mas supondo que eu dissesse, ainda assim, o sagitariano teria tudo para mudar a realidade dele. E isso é maravilhoso. Essa jogada aqui é uma jogada de poder para vocês. Poder. O emocional é que é o lance para tomar conta. Por quê? O Pajem de Vozes, ele não é uma carta bacana de ter aqui. A começar que o Pajem, ele remete a imaturidade emocional. E aí uma certa imaturidade, inclusive, para se colocar, porque a gente está aqui com um naipe de vozes. Aquele aspecto do sagitariano é um tanto crianção. E aqui eu tô vendo de um jeito negativo. Eu não tô vendo de um jeito legal, como é normalmente. Aqui tá exagerado. Exemplo. Não quero acordar para a vida. Eu quero ser o Peter Pan. Não quero crescer. Eu não quero transformar minha realidade. Eu não quero ser responsável por essa transformação. Não estou aceitando fazer de pouquinho em pouquinho. Eu não quero oportunidades palpáveis. Eu quero logo o que eu pedi para o universo. Tem uma coisa assim do espernear, sabe? Eu quero porque quero. Pronto, acabou. Então tomem cuidado com relação a isso. Muito cuidado, tá? Dentro das relações também. Dentro das relações vocês vão estar bastante infantis. Ah, fulano não fez o que eu queria. Beltrana não me tratou do jeito que eu esperava. Ah, não quero mais. Tô de mal. Coisas assim. Tomem cuidado com isso, tá? Como é que vocês revertem? Entrando em contato com a criança interior. A criança interior, ela não é uma entidade que fica fazendo birra. A sua criança interior é quem você é de verdade, é a sua essência. Pelo menos uma camada dela, né? Ela está profundamente conectada à sua verdade, conectada ao seu eu maior. Quando a gente é criança, a gente vem puro e aí a gente vai sendo desconstruído pela sociedade, porque a gente tem que se encaixar num esquema, né? Se encaixar no social. Todo mundo passa por isso. E aí depois na vida adulta, você supostamente refaz o caminho de entrar em contato com a sua criança, entrar em contato com a sua verdade
E aí você ter, depois da maturidade, todos os meios para você viver o que a criança talvez não pôde viver. Que aí ela, né, a criança ela não tem capacidades, não tem maturidade, tudo vai sendo desenvolvido, né? Tem um tempo, né, para as coisas acontecerem. Aí na idade adulta você tem como retornar, e aí o seu adulto viver aquilo que a criança queria viver e não pôde. Se você entra em contato com isso, tá maravilhoso. Se você pede dentro dos seus relacionamentos aquilo que fala ao seu coração, você sabe muito bem o que seu coração quer e você não se dá por menos, você está usando o pajem de vozes de uma maneira adequada. Pajem de vozes também é uma energia que se conecta com o novo e com a proatividade, tá? Então é muito possível que para você acordar para a vida, você precise talvez sentir a realidade de um jeito diferente. Sentir com aquele olhar de novidade com o qual a criança vê o mundo. A criança, ela vê o mundo sempre como uma surpresa. Ela não vê com aquele olhar de tédio. Ela vê com um olhar de maravilhamento. Aí você está usando o pajem de vozes numa frequência mais adequada. Tem outra questão. Abertura para o novo num sentido também mental. Aí tem uma espécie de intercâmbio entre o pajem de vozes e o cavaleiro de materiais, tá? Como se as cartas elas trocassem de posição, né? Como se a energia das duas vazasse para as outras áreas. Então, o pajem de vozes no mental, o cavaleiro de materiais no emocional. Tem como o sagitariano buscar por um amadurecimento das suas relações, uma vez sabendo o que ele quer. E aí você indo buscar aquilo, né? Um pouco, vamos dizer assim, um pouco buscar, um pouco aguardar a possibilidade das coisas acontecerem. Tem também uma necessidade de amadurecer certos pontos de vista dentro da vida prática e objetiva, né? Dentro das suas expectativas com relação à vida financeira, carreira, trabalho, esse tipo de coisa, tá? Tem aqui também uma necessidade de trazer o novo para o seu modo de fazer as coisas, quebrar um pouquinho a rotina. Vai ser uma outra maneira de acordar para a vida. De você sentir que tem esperança, que tem abertura para alguma coisa acontecer, que tem abertura para mudanças e, em especial, que você tem a capacidade de mudar a sua realidade, independente do que está se passando, né? Que era o que eu estava falando no início. Mesmo que eu dissesse que não teria nada, que não teria oportunidade nenhuma, ainda assim o sagitariano teria essa força para mudar, virar o jogo. E a roda da fortuna aqui na posição, né? Na posição da vida espiritual, que equivale a insights, né? A comunicações do seu eu superior, intuições dos seus mentores, por aí vai, né? Tem aqui uma chamada maior, né, para mudança, né? Um desejo ardente por mudança,
uma força que vocês estão recebendo para fazer essas mudanças. É como se o universo estivesse dizendo assim, Sagitariano, vai lá e brilha, é o que você tem para fazer em abril. E ao mesmo tempo a Roda da Fortuna também é uma confirmação. A Roda da Fortuna é uma carta que ela, ao mesmo tempo que ela convida a pessoa para fazer o movimento sozinha, ela também representa movimento de mudança do universo. Então é uma combinação, é uma cocriação. Não vai estar tudo na mão do sagitariano. Mas eu acho que convém não esperar. Não esperar. Porque o Cavaleiro de Materiais, ele dá uma lentidão. Embora a roda simbolize movimento, o Cavaleiro de Materiais, ele puxa o freio de mão, tá? A Roda da Fortuna também é um arcano que fala de você esperar o tempo das coisas, porque ela tem uma conexão com a roda do ano. E aqui tem uma simbologia bem interessante, que tem a representação aqui da lunação, as fases da lua, né? O movimento da lua, o mês, né? O tempo. Então tem uma chamada aqui para aguardar o tempo das coisas. E também ter paciência com o tempo do seu próprio despertar. Não se cobra tanto. Não se cobra tanto. Não é porque eu tô falando aqui da coisa do acordar para a vida, que aí amanhã você já vai se pressionar para isso. Entra no movimento, se convida, né? Abre o coração para isso. Olha a tua realidade de um jeito diferente. Não fica esperando você ter as condições perfeitas para você fazer qualquer mudança que seja. Atua com as condições que você tem agora. Mesmo que você tenha o mínimo. O mínimo. Com o mínimo, a gente tem capacidade de mudar a nossa realidade. Então não fique esperando você ter o máximo. Não fica esperando o externo mudar para você fazer qualquer coisa. Faça agora. Você só não precisa sair correndo, né? Não precisa de impulsividade. Tem um equilíbrio aqui entre você se abrir e você esperar o tempo das coisas. Tem uma conversa, tem uma dança, tá? Então não se coloca pressão. Não se coloca pressão para mudar, tá? Mas também não fica esperando por alguma coisa mágica, né? Ponte do arco-íris. Mensagem da ponte do arco-íris é sempre aberta. A ponte do arco-íris, ela é uma conexão nossa com outras dimensões. Ela é uma conexão nossa com uma realidade fora dessa realidade, mas que ao mesmo tempo tem muita influência nessa nossa realidade concreta. Para vocês aqui, dentro de todo esse contexto, a ponte do arco-íris, ela está sinalizando, convidando para que o sagitariano
e faça uma brincadeira de faz de conta. Como seria ser... Sabe o que eu acho interessante de fazer? Tenta imaginar como é que seria a sua vida se você hoje já estivesse vivendo a sua realidade da exata maneira como você gostaria. Como é que seriam uns detalhes? Tenta fazer essa conexão com um futuro que é imaginário, mas aí tem um negócio. A gente foi treinado a achar que o imaginário, né, a imaginação, não existe. A imaginação, ela trabalha com o campo das infinitas possibilidades. Antes de você manifestar alguma coisa, você se insere no campo das infinitas possibilidades. Só que aí você escolhe coisas. Você tem um campo de infinitas possibilidades. Aí dentro dessas infinitas possibilidades, por exemplo, você escolhe ter um carro. Aí você começa a particularizar. O carro é novo, é usado, qual cor, qual marca, qual modelo e por aí afora. Você vai particularizando. Mas enquanto você não escolhe, você pode brincar. Que carro é esse? Como é que ele é? E não entra muito na coisa do eu não tenho dinheiro para esse carro. Brinca com as possibilidades. Eu estou dando um exemplo de carro, um negócio palpável, né? Uma coisa até boba, só para vocês entenderem o mecanismo. Como é que seria a sua vida desse jeito exato que você deseja? Acessar a imaginação, acessar uma energia criativa é acessar outras dimensões. Meu gato está caçando alguma coisa. É acessar outras dimensões, tá? A gente foi treinado para desconsiderar a imaginação, achar que a imaginação é besteira, mas isso está muito distante da realidade, tá? Então vocês estão sendo estimulados a brincar um pouco, tá? E aí, mais uma maneira interessante de usar o pajem de vozes, tá? Porque a criança e a sua criança interior tem zero problema para imaginar. Então vai treinando, vai brincando com esse campo de infinitas possibilidades, porque no que você brinca com ele, você vai perceber cada vez mais rápido que sim, você pode transformar a sua realidade com o que você tem agora. Porque você só precisa, na realidade, da escolha. Você não precisa de mais nada. Você pode não ter um centavo no seu bolso para comprar o tal do carro. Solta isso. Solta a maneira como esse carro vai chegar para a sua realidade. E o que eu estou falando de carro, você insira qualquer outra coisa. Um emprego, um relacionamento, uma viagem, coloca o que você quiser. Monta a realidade inteira. A minha realidade desejável é assim. Esquece um pouco o que está acontecendo no cotidiano, no coletivo, sai um pouco disso. Não é para você viver no fantástico mundo de Bob, mas é para você exercitar a sua imaginação e você entrar em contato com esse estado mais elevado
em que a gente ainda não fez escolhas e a gente acessa tudo, e no que você acessa tudo, você tem condição de mexer, mudar a sua realidade, tá? Vou ficando por aqui. Agradeço aos sagitarianos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo.